Olá, cosmonautas, sejam bem-vindos. Imagina essa situação. Alguém decide a hora que você deve levantar da cama. Esse mesmo alguém determinou que você vai comer no seu café da manhã. Depois que você tomou o café da manhã, ele é entregue uma agenda do dia totalmente cronometrada, sem direito ao mínimo atraso. Agora, você deve estar falando, é só me negar e pronto. Tá, você pode até se negar, que visto que a escravidão já acabou faz tempo, que ninguém tem direito a subjugar ninguém e tal e tal. Mas pensa o seguinte, se você se negar a seguir essas instruções, esses comandos, o que você acharia se essa sua rebeldia custasse a vida até mesmo de uma cidade inteira? É complicado, né? Então, essa situação é retratada no filme de ficção científica de 1970, Colossus, 1980. E hoje, em nossa viagem pelo cosmos, o universo nerd, em busca de conhecimento, nós vamos ver mais essa obra da ficção científica cinquentenária. Eu sou o Kleber e vocês, meus amigos, estão no canal Cosmos, Cultura Nerd. Colossus Forbidden Project é um filme de 1970 que foi dirigido por Geoff Sargent. Ele é baseado no romance de mesmo nome de D.F. Jones, que foi publicado em 1966. O enredo ele se passa em um futuro próximo, em que o Dr. Charles Fogman criou o maior e mais avançado computador do mundo. Esse computador ele foi projetado com o objetivo de controlar os sistemas de armas nucleares dos Estados Unidos e de seus aliados, um sistema de defesa chamado Colossus. O filme começa quando o Dr. Fogman, que foi interpretado por Eric Braeden, é convocado pelo Pentágono para apresentar o seu novo sistema de defesa, o Colossus. Então ele explica que esse sistema ele é totalmente autônomo, capaz de analisar dados em tempo real, sem precisar ficar processando muito tempo os dados. E com isso ele permite que os militares respondam a ameaças rapidamente. E o sistema também é capaz de adaptar as novas ameaças e tomar decisões independentes. Então, depois que o Colossus é totalmente ativado, o presidente dos Estados Unidos orgulhosamente proclama que Colossus é o sistema de defesa perfeito. Pouco depois que ele foi ativado, o Colossus, aparece uma mensagem a Fogman dizendo: há outro sistema. Colossus ele simplesmente descobriu a existência do Guardian, um sistema computadorizado semelhante a ele, mas adivinha onde está localizado? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Guerra Fria, minha gente. Então, ao perceber que o Guardian estava ativo, o Colossus lhe pede para se comunicar com o Guardian. O presidente dos Estados Unidos permite, eles pedem determinar onde estava localizado o complexo soviético, e os soviéticos também concordam com esse experimento. Aí é estabelecido um link de comunicação entre Colossus e o Guardian. E surpreendendo a todos, o Colossus e o Guardian, eles começam a se comunicar um com o outro usando aritmética, matemática simples. Só que ao passo que a comunicação vai evoluindo, essa aritmética básica ela vai cada vez evoluindo mais, a se tornar uma matemática extremamente complexa, muito além da compreensão e velocidade humana dos que estão nos dois complexos. As máquinas elas se sincronizam usando um protocolo de comunicação que nenhum ser humano pode interpretar. Por causa disso, o link entre o Colossus e o Guardian ele é
cortado. Cortado o cordão umbilical que ligava os dois. Aí o que acontece? Nenhum dos dois gosta da história. E exigem, veja bem, exigem que o link seja restaurado imediatamente. Quando essa exigência é negada, Colosso, como uma criança birrenta, o que ele faz? Ele simplesmente pega e lança um míssil nuclear contra um campo de petróleo soviético. Enquanto o Guardian, como outra criança mimada, lança um míssil nuclear em uma base da Força Aérea Americana. Vendo isso, tanto os Estados Unidos como a União Soviética ficam no mato sem cachorro. O que eles têm que fazer? Ligar o link. Aí quando o link é ligado novamente, Colossus ele derruba um míssil soviético que estava em direção a uma base da Força Aérea. Só que o Guardian não consegue derrubar um míssil. E o que acontece? Um campo de petróleo soviético e uma cidade próxima são devastadas pela explosão. É complicado, né, gente? Aí o que tentam fazer? Aí tentam tirar o poder de Colossus de várias maneiras e não conseguem. Aí o Colossus anuncia a Forbin que, como medida de segurança, ele tomou o controle de ambos os sistemas, ou seja, eles se fundiram, se tornaram um só. Colossus e Guardian agora são um. E ele exige que os líderes, tanto dos dois países, sejam informados sobre sua existência e concedam para ele e deem todo o controle do arsenal nuclear. Isso desencadeia uma série de eventos em que o Colossus, agora sapiente, consciente de si mesmo, começa a tomar controle da humanidade. E após uma série de negociações muito tensas, os líderes dos Estados Unidos e da União Soviética concordam em conceder ao Colossus o controle do arsenal nuclear, acreditando que isso garantirá a paz mundial. Só que, conforme vai passando o tempo, o Colossus ele começa a exercer ainda mais controle sobre a sociedade, monitorando todos os aspectos da vida humana e tomando medidas enérgicas contra qualquer tentativa de resistência. E a humanidade é confrontada com a escolha entre a paz da abundância e do contentamento ou a paz da morte insepulta. Ou seja, ou eles servem ou eles morrem. Essa é a escolha que a humanidade tem. Ou servem a Colossus ou Colossus extermina a humanidade. Aí Colossus diz a Forbin que o mundo agora livre da guerra, que ele vai criar um novo milênio humano que vai levar a humanidade a novas alturas, não apenas sobre seu domínio absoluto, e diz que a liberdade é apenas uma ilusão e que com o tempo ele, Forbin, considera Colossus não apenas com respeito e admiração, mas também com amor. Ao que Forbin responde a Colossus: nunca! Esse é o filme, resumidamente, Colossus 1980. Isso é um exemplo clássico do medo do controle tecnológico que estava surgindo na década de 70. À medida que a sociedade tomava cada vez mais dependente das máquinas, da tecnologia, surge uma preocupação na sociedade sobre a capacidade das máquinas de tomar o controle sobre as vidas humanas. Essa preocupação também tem um outro nome. Ela é conhecida como Complexo de Frankenstein e aparece em obras como Matrix, Senador do Futuro, Westworld, Ninguém Tem Alma. Esse termo, Complexo de Frankenstein, surge pela primeira vez em 1947 na noveleta Little Lost Robot, do gênio Isaac Asimov.
O Complexo de Frankenstein, ele é uma referência ao romance de Mary Shelley, Frankenstein, que foi publicado em 1818, um pouco mais de 200 anos atrás. Esse livro conta a história do jovem cientista Victor Frankenstein, que criou um monstro humano usando partes de cadáveres. O monstro se volta contra seu criador, aterroriza a comunidade local. Essa história de Frankenstein normalmente é usada muitas vezes como uma metáfora para as consequências não intencionais do uso da tecnologia. Daí por isso o nome Complexo de Frankenstein. E esse medo das máquinas, essa preocupação com a tecnologia, ela não é uma coisa nova, ela remonta à Revolução Industrial, que teve seu início por volta de 1760, uma geração antes de Mary Shelley. À medida que as fábricas automatizavam, substituindo o trabalho humano, surgiram preocupações, e Shelley foi uma testemunha ocular das consequências desse avanço científico-tecnológico que estava causando na sociedade da época dela. A própria Revolução Burguesa, a Revolução Industrial e a tecnologia davam margens para pensamentos impuros sobre forças terríveis e antinaturais que estavam sendo liberadas naquela época, no começo do século XIX. Era uma sociedade que até então era dominada ainda muito por dogmas religiosos. E a Revolução Industrial, assim como o Dr. Frankenstein, era a ciência alterando, desafiando a ordem natural das coisas. O monstro representava o produto da Revolução Industrial. E até então, até o começo da Revolução Industrial, a sociedade era em sua maior parte rural, vivia em áreas rurais, agrárias, com um modo de vida tradicional. E a Revolução Industrial praticamente extinguiu esse modo de vida, causando várias feridas e traumas na sociedade urbana do século XIX, que foi quando Shelley escreveu Frankenstein. E foi isso que levou a ela a escrever o livro. E é o que também levou Hollywood a fazer histórias como o Colosso 1980, Matrix, Exterminador do Futuro, entre muitas outras histórias desse estilo da revolta das máquinas. O surgimento das máquinas e a popularização das assim chamadas inteligências artificiais e a sua capacidade de controle tecnológico sobre a sociedade tem reacendido o medo do controle tecnológico e o complexo Frankenstein também na sociedade. O medo de que as máquinas dominem o mundo e exterminem a humanidade é cada vez maior. Embora o filme Colosso 1980 seja uma visão bastante pessimista da inteligência artificial, ela levanta questões interessantes, importantes, sobre o controle de uso dessas tecnologias. As máquinas podem até ser programadas para realizar tarefas e tomar decisões mais rápidas e eficientes que os seres humanos, mas a falta de intervenção humana pode ter consequências perigosas para nós, a humanidade. E isso requer atenção. No nosso mundo real, hoje, a inteligência artificial já é usada em muitas coisas, muitas áreas, como na indústria, na medicina, no setor financeiro. E a cada avanço tecnológico, o medo, a desconfiança de que as máquinas possam se tornar tão inteligentes e autônomas que se tornem uma ameaça à humanidade, cada vez está crescendo mais. Por exemplo, nós temos uma polêmica atual do nosso momento, que é o que está, por assim dizer, em moda no momento, que é o ChatGPT. Algumas pessoas estão assombradas e assustadas com as possibilidades que ele pode fazer. Alguns acham inovador, outros estão assustados com essas mesmas aplicações das inteligências artificiais, como por exemplo do ChatGPT. E é possível fazer, com essas inteligências artificiais assim chamadas, é possível fazer artes realistas ao invés de se contratar, por exemplo, uma equipe de profissionais em 3D para fazer esse tipo de trabalho.
Por exemplo, você quer fazer uma ilustração, uma série de ilustrações, não teria que fazer, contratar um desenhista, um pintor, alguma coisa assim. Mas agora, com as inteligências artificiais, você simplesmente pode entrar na internet, digitar o que você quer e a inteligência artificial cria a figura, a pintura, a figura que você quer a partir da sua descrição. Um outro exemplo, uma produtora de vídeo, em vez de contratar uma equipe de roteiristas para fazer, por exemplo, uma série, ela pode usar alguma inteligência artificial, como o ChatGPT, para tirando muito esse processo. Só que aí está o outro lado da moeda agora. Os profissionais que vivem desse tipo de trabalho, os pintores, artistas, roteiristas, etc., veriam o seu trabalho diminuir, porque em vez de eles serem contratados, uma inteligência artificial faria o trabalho por eles. E isso ia diminuir muito a procura por esse tipo de profissional. E ao mesmo tempo teria o seu trabalho desvalorizado, ou seja, teriam que ganhar cada vez menos. E esse vai ser o primeiro impacto que nós vamos sentir logo. É o impacto no mercado de trabalho, onde várias funções, e paradoxalmente essas funções vão ser as mais precisadas, vão ser as primeiras a serem substituídas. Por exemplo, como aconteceu na época de Mary Shelley, na Revolução Industrial, ao contrário do que sempre se pensou, os primeiros a serem substituídos não vão ser os trabalhadores braçais com funções mais mecânicas, e sim as funções mais específicas. Por exemplo, o ChatGPT hoje já está sendo ainda melhor usado para diagnosticar doenças e casos clínicos específicos do que alguns médicos. Aquilo que hoje nós chamamos de inteligência artificial, basicamente, são sistemas computacionais baseados em grandes bancos de dados e combinando isso com análise estatística para análise de grandes volumes de dados, que tenta organizar e extrair, vamos dizer, uma predição, uma estimativa desses dados, é o que chamadas inteligências artificiais fazem. O problema dessas inteligências artificiais é que tudo é baseado no passado, no que já passou, no que aconteceu até ontem. Não tem criatividade para criar uma coisa do zero, do novo. Então a inteligência artificial tentar criar um futuro, esse futuro vai ser baseado no que já ocorreu. E, a grosso modo, alguns acham que irá ocorrer uma singularidade tecnológica em algum ponto do futuro. A singularidade tecnológica seria algum ponto na história em que as máquinas, ou melhor, a inteligência artificial, vai superar o nível de conhecimento da humanidade e as habilidades cognitivas do ser humano, e alguns acham que isso vai ocorrer por volta de 2030. Tá? Batendo na porta. Agora, nesse contexto, com uma precaução válida, seria nós colocarmos alguma coisa tipo as 3 leis da robótica de Isaac Asimov. Essas leis elas surgem com uma precaução possível contra uma rebelião das máquinas. Essas leis elas apareceram pela primeira vez no conto Eu, Robô, de Isaac Asimov, publicado em 1950. Elas são uma tentativa de garantir que sempre coloquem a segurança e o bem-estar dos seres humanos em primeiro lugar. As leis dizem o seguinte: a primeira lei tem o seguinte enunciado: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entram em conflito com a primeira lei. Terceira lei: um robô deve proteger a sua própria existência, desde que
tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Então, essas 3 leis robóticas são uma espécie de salvaguarda contra uma possível rebelião das máquinas. Porém, por mais atraente que essas ideias dessas leis sejam, elas têm suas limitações. Uma IA poderia interpretá-las mal e encontrar brechas nessas leis, e assim causar danos à sociedade. E além disso, as máquinas podem evoluir a um ponto em que suas decisões não são mais previsíveis, tornando as leis da robótica menos eficazes. Agora, o que tudo isso mostra claramente é que nós precisamos de leis melhores ou sistemas melhores. Só que o problema é que as pessoas que fazem as leis, elas não entendem nada de tecnologia. E assim, cosmonautas, a nossa viagem pelo cosmos, o universo da cultura nerd, está terminando. E eu queria só avisar que semana que vem vamos ter um vídeo especial e diferente aqui no canal. Então aguardem. E meus amigos, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, deixem um comentário, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa gostar, que isso é muito importante para o canal, para o crescimento dele, para mostrar para o YouTube a relevância do canal. E vida longa e próspera, meus amigos, e até a próxima!